Olá, bom dia, graça e paz. Vamos aqui gravar mais um vídeo para o nosso canal e eu quero que você preste bem atenção nessa reflexão porque ela fala muito diretamente conosco. Nós precisamos muito entender essa verdade bíblica para que nós não sejamos cristãos prepotentes, orgulhosos, achando que a nossa salvação, a nossa filiação, a nossa eleição vem por nosso mérito, mas é simplesmente pela graça de Deus. Para começar, eu quero ler um texto que está em João, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo aqui é Cristo. Cristo, ele se manifestou em carne e ele veio cheio de graça e de verdade. O tema que eu quero abordar com vocês aqui hoje é que nós precisamos entender a má notícia do Evangelho para recebermos a boa notícia do Evangelho. A má notícia do Evangelho é que nós pecamos contra Deus, que nós nos rebelamos. Toda a humanidade se rebelou contra Deus. Traiu o seu pecador, o seu Criador, traiu o seu Criador. E se encontra nesse momento em rebeldia contra o Senhor, exceto aqueles que já se arrependeram dos seus pecados. Mas aqueles que não se arrependeram dos seus pecados encontram no estado do pecado original e rebelde contra a vontade de Deus e contra a ordem criada. Porque Deus, ele é o Criador, ele estabelece a ordem criada. É justo que a criação funcione de acordo com a vontade do seu Criador. Tudo aquilo que funciona fora da vontade de Deus na criação é injustiça. E aquilo que funciona fora da vontade do seu Criador, deliberadamente, intencionalmente, contra aquilo que Deus estabeleceu, isso é iniquidade, isso é pecado. Isso é uma declaração de guerra contra os céus. E a má notícia, a gente pode ver que Deus, ele manifestou a sua ira contra os pecadores. Ele manifestou a sua ira contra aqueles que intencionalmente continuam na prática do pecado. Eu quero ler um outro texto aqui para vocês, está lá em Salmos, capítulo 6. Vamos lá, vamos virar aqui algumas páginas da nossa Bíblia. Salmos capítulo 6, para que vocês entendam qual é a posição de Deus a respeito. Capítulo 5, perdão, olha só. Salmos capítulo 5, versículo 4, olha o que diz: Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à sua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Então aqui nós vemos a posição de Deus contra aqueles que permanecem na prática do pecado. Porque nós temos dois tipos de pecadores possíveis quando eles recebem a mensagem do Evangelho. Aqueles que se quebrantam e se arrependem, e aqueles que se endurecem e se revoltam ainda mais contra a Deus. Então por isso, Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio cheio de graça. Graça porque ele veio para perdoar pecadores. Ele veio para salvar pecadores. E verdade. A verdade é que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E se não houver arrependimento, o que resta é a destruição.
Porque no âmbito geral, no contexto geral, nesse exato momento, todos estão debaixo da graça comum de Deus. O que é a graça comum de Deus? A graça comum de Deus é Deus exercer a sua bondade sobre toda a criação, sobre todos os pecadores, justos e injustos. Justos são aqueles que se arrependeram dos seus pecados, creram no Evangelho e praticam atos de justiça. Não perfeitamente, porque não são iguais a Deus, mas a sua inclinação deixa de ser apenas para o pecado e ele passa a ter um senso maior de justiça em relação ao que ele faz aqui na criação, com o que Deus criou. Então ele se relaciona com mais proximidade de Deus, porque ele recebeu a graça de Deus na sua vida. E esse amor de Deus, essa bondade de Deus, o constrange a praticar atos de bondade. Então a graça comum de Deus, ela está sobre todos os pecadores. Deus não seleciona quem vai receber chuva ou deixar de receber chuva. A chuva cai sobre bons e maus, sobre salvos e não salvos, sobre ímpios e justos. Então isso é uma graça comum de Deus. Deus concedeu talentos e aptidões a todos os homens, independente da sua cor, credo, raça, nação, língua, povo, que seja. Ele concedeu talentos e dons a todos os homens. Só que chegará um momento que Deus vai pedir conta de tudo que nós pensamos, fazemos, imaginamos, pensamentos, palavras e obras. Deus vai pedir conta. Então, nesse exato momento, todos estão debaixo da revelação geral de Deus. Todos sabem que existe um Deus e que é sobre tudo, sobre todos. Nem mesmo os ateus conseguem suprimir a ideia de Deus. O ateu, na verdade, ele resiste à ideia de Deus porque ele é pecador e ele não se arrependeu dos seus pecados. Então, ele prefere, com a sua mente racional, lógica, usar argumentos para contrapor a ideia da existência de Deus. Ou então, se ele sabe que existe Deus, ele prefere falar assim, deixa Deus lá e eu aqui. Vivemos numa boa, ele faz as coisas que ele quiser fazer, eu faço as que eu faço. Esses são os dois tipos de ateus que a gente vê. Tem os que eles são mais racionais e são mais práticos, né? Mesmo sabendo, acreditando na existência de Deus, ele não quer se submeter à tua vontade. Até aí nós estamos igualzinho ao diabo e aos demônios. Porque o diabo crê, teme e treme diante de Deus, mas não obedece. Então, se nós conseguimos crer, temer e tremer, mas não obedecer, nós estamos iguais ao diabo. Então, o que nós precisamos entender é que quem não se arrependeu dos seus pecados está debaixo da ira de Deus. Tem uma sentença de morte sobre a sua cabeça. E a graça de Deus veio através de Jesus Cristo para perdoar pecadores que se arrependem dos seus pecados e que entendem que precisa somente crer no Senhor Jesus Cristo para que eles sejam salvos. E essa atitude de crer é através da graça. Deus nos concede através da sua graça. Fé é dom de Deus. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É a vontade de Deus revelada. E na palavra de Deus diz que Deus destruirá aqueles que praticam o pecado e não se arrependem. E Deus salvará aqueles que persistem em fazer o bem, em fazer a vontade de Deus. Esses Deus salvará. Só existem esses dois grupos de pessoas, não existe uma terceira via. Então que isso encha o seu coração de temor. O meu desejo é que essa palavra te quebrante de dentro para fora, te quebrante no fundo do teu coração. Que você, ao ter contato com essa verdade, que todos pecaram e destituíram estão da glória de Deus, e aqueles pecadores que não se arrependerem serão destruídos, serão lançados no inferno, juntamente com o diabo e os demônios, porque o inferno foi criado para o diabo e os demônios. Mas aqueles que acreditarem na mentira que Satanás propagou desde o Éden, eles também irão para o mesmo lugar.
Porque o falso evangelho, na sua essência, é aquilo que o diabo começou a propagar lá no Éden. Porque lá ele evangelizou Eva, vamos dizer assim, disse, você não precisa depender de Deus, você não precisa se relacionar com Deus. Se você comer desse fruto proibido, você vai ser igual a Deus, você vai ser um ser na mesma categoria de Deus. Aí você não vai precisar ter relacionamento com Deus. Em outras palavras, está dizendo, Deus não precisa ser seu pai, Deus não precisa ser o seu Senhor, você pode ser o Senhor da sua vida. Essa é a grande mentira que Satanás apregoou desde o Éden até hoje, continua apregoando, que nós podemos viver independentes de Deus. E não se engane, se você viver independente de Deus, a ira de Deus está sobre você, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele estabelece a moral, Ele estabelece a ordem. Se Ele estabelece a ordem, Ele estabelece a justiça. Lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 24, diz que é Deus que cria a misericórdia, é Deus que cria o juízo e a justiça na terra. É Ele que faz essas coisas. Então é Ele que perdoa pecadores, é Ele que julga pecadores e é Ele que executa a justiça sobre pecadores. Então que isso constrange o seu coração, que a bondade de Deus constrange o seu coração, que você se arrependa dos seus pecados, que você se volte ao Senhor com choros, com arrependimento verdadeiro, em que você peça que Deus o transforme. Porque nós apenas recebemos a verdade de Deus pela fé através da proclamação do Evangelho. Nós não aceitamos, entre aspas, a Jesus, né, que é uma palavra muito popular no evangelicalismo brasileiro. É Ele quem nos aceita. Na verdade, Ele já nos aceitou. Então, se Ele já nos aceitou, depende apenas que nós ouçamos a Tua palavra, entendamos a gravidade do nosso pecado, nos arrependamos e creiamos no Evangelho. Então, nós precisamos desesperadamente mudar de vida. Nós precisamos desesperadamente nos submeter à vontade de Deus. E se essa palavra te quebrantou, pode ter certeza de uma coisa: você está debaixo da graça de Deus. O Senhor já te constrangeu, a bondade do Senhor já te cobriu. O Senhor já está fazendo uma obra de regeneração na sua vida. Confesse com a sua boca e creia no coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, para que você seja salvo, para que você seja adotado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima manhã.